Tá bonito demais, né? Que bom. Podeis assentar. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Glória a Deus. Dou as boas-vindas a todos os amados que vieram adorar ao Senhor neste dia. É um tempo que nós reservamos com Deus para estarmos na presença dEle. Livro de Atos, no capítulo 1, vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 8. Assim diz a palavra de Deus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E agora abram Atos capítulo 4, versículo 13. Assim diz a palavra de Deus. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa palavra e nos dar um recado às nossas vidas. A igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. A história desses homens tem um divisor. O divisor da história desses homens foi o dia do Pentecostes. O que eles eram antes e o que foram depois desse dia. Antes do dia do Pentecostes, que foi o dia da descida do Espírito Santo sobre todos os irmãos e todos aqueles homens que ali estavam, mesmo entre os discípulos, havia muito medo. Medo da perseguição, medo do que haveria de acontecer, dúvidas sobre o Evangelho. Se você ver a vida de Pedro, nesse tempo, era uma vida de um homem covarde. Todos nós conhecemos o episódio da prisão de Jesus, quando Pedro, perguntado se era um deles, se era um dos que andavam com ele, o Jesus, que naquele momento estavam levando para a crucificação, Pedro negou covardemente. Seguia o Senhor à distância. Ele que andou com Jesus, conheceu Jesus na sua essência, no seu poder, agora é um homem abatido, medroso, covarde. Se você ver os discípulos na estrada de Emaús, eles estavam abatidos, se sentindo sozinhos, desconsolados com o que havia acontecido com o Senhor, estavam decepcionados, porque eles demonstravam não conhecer a mensagem que o Senhor havia dito, e eles estavam decepcionados com o que havia acontecido com o Senhor, como sendo Ele o Filho de Deus,
poderia sofrer tantas humilhações. Todos os discípulos voltaram para as suas atividades. Mesmo ainda por um tempo, Jesus apareceu entre eles, mostrou suas chagas, seus ferimentos. Eles creram, mas voltaram a pescar, voltaram às suas atividades, desconsolados, abatidos, medrosos, acovardados. Mas antes que o Senhor pudesse subir ao céu, Ele disse essa palavra aos seus discípulos, que nós lemos nesse versículo 8. Não vos pertence, diz o 7, saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas quanto a vocês, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e serei testemunhas em todos os confins da terra, não só aqui em Jerusalém, mas em todos os tempos. E isto aconteceu na descida do Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, vos farei homens fortes. Tanto que nós podemos depois buscar o capítulo 4, versículo 13. As pessoas admiravam a autoridade desses homens. Percebam vocês a diferença entre o Pedro do capítulo 4 e o Pedro dos Evangelhos. O Pentecostes transformou aqueles homens. Muitos de nós somos discípulos do Senhor, andamos com o Senhor, já ouvimos todas as palavras que se referem ao Senhor. Muitos de nós conhecemos das promessas de Deus para a nossa vida. Muitos de vós tendes, inclusive, experimentado as benesses dessa palavra, o cumprimento em você e na sua casa dessas bênçãos. No entanto, estão cheios de medo, cheios de temor, estão acovardados. Porque uma coisa é você conhecer, e a outra coisa é você aplicar. É preciso, para que a mudança ocorra, que sobre a vossa vida também venha algo como o Pentecostes, a visita poderosa do Espírito de Deus sobre a tua vida. É isso que transforma. Ao encher-vos do Espírito Santo, ao tirar os bloqueios espirituais que te atormentam, você se tornará um homem fortalecido, corajoso, poderoso, sem medos e confiante. Falta confiança em muitos de vós. Falta essa segurança em muito de vós. E o motivo disto é que sois discípulos, mas ainda não cheios do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele não só aquece nossa vida espiritual, não só nos arrepia a orar e buscar a sua presença, mas ele produz em nós um caráter firme, consolidado, fortalecido, sem medo, confiante naquilo que o Senhor tem prometido. E por que nós não chegamos a isso, se essa não é uma mensagem tão nova para você? O que tem bloqueado de você receber as bênçãos que você tanto precisa? E aí então você precisa aprender a descobrir quais são as obstruções que impedem
de você ser abençoado. Existe na Ásia um país chamado Laos, próximo ao Vietnã. Conta a história que em Laos havia um rio com águas cristalinas. E o historiador diz que, sem tratamento algum, eram águas potáveis, de uma qualidade de pureza imensa. Mas por outro lado, havia um povo morrendo de sede, próximo à água, da melhor qualidade. E não havia na cidade águas para servir o povo, para fazer comida, para abençoar. E depois de terem buscado muitas formas de descobrir por que havia água na nascente, a água se perdendo, porque ela não conseguia ir para a tubulação, então havia alguns desvios e a água era jogada em valetas perdidas. Contrataram alguém para levantar o problema e finalmente descobriram que pouco a pouco, lixos, papéis, restos de terra, erosão, sujeiras, detritos de toda espécie, foram entupindo as tubulações, até um ponto que todas elas ficaram interrompidas e a água não podia passar. E não passando a água, havia o refluxo, e a água pura, abençoada, potável, era desperdiçada aqui na fonte, porque não podia fluir por uma tubulação que tinha obstáculos de sujeira. Queridos, é preciso remover os obstáculos. Às vezes nós temos em nossa vida a água disponível, e ela está. Quando Jesus morreu na cruz e o seu sangue foi derramado, todos os sacrifícios foram encerrados nessa terra. Diz a palavra de Deus que não resta nenhum sacrifício mais a fazer. A palavra de Deus fala muito sobre jejuns, mas eu já tive muitas vezes meditando. Você pode fazer um jejum de consagração, mas você não tem que fazer aquele jejum de quase morrer para que Deus possa responder a uma necessidade tua, porque aquele jejum que é um sacrifício profundo do corpo, ele é desnecessário, porque o Senhor não quer sacrifícios, Ele não pede mais sacrifícios. Sabe, você precisa tomar cuidado quando é santificação do corpo e quando você está querendo colocar uma cruz sobre o teu ombro. Sabe, Deus não quer que você faça às vezes Jesus de dia inteiro, de noite inteira, 20, 30 dias e fique aí como morto, abatido. Isso não é santificação, isso é sacrifício. E sacrifício Ele já fez. Porque senão vamos começar a carregar cruzes nas costas. Sabe, nós vamos começar a usar esses flagelos que em alguns lugares você vê pela televisão, pessoas batendo no seu corpo, sangrando as suas costas, se ferindo, machucando. Você encontra pessoas nas noites do tempo junino andando sobre brasas e diz que aquilo é um flagelo abençoado. São sacrifícios. Você fazer algo que possa bater o seu corpo, machucar o seu corpo, são sacrifícios. A cruz Ele já levou. E lá Ele morreu.
e no terceiro dia ele rompeu, e nossas vidas foram resgatadas nisso, por isso. Por isso eu já não estou para Deus, eu estou com Deus. Alguém pode dizer assim: Deus está ao meu lado. Eu digo: Deus está comigo. Deus não está na minha dianteira, não está na minha retaguarda. Ele não é o meu anjo da guarda, Ele é o meu Deus. E Ele está em minha vida. E eu não vivo para Ele, é Ele que vive em mim, comigo. A fonte está lá. A água que está à disposição é da melhor qualidade. É água para beber. É água para cozinhar e para comer. É água para satisfazer nossa sede. Mas nós não a bebemos. Não tem coisa pior do que ter algo e você não poder tomar dele. É como se você estivesse numa cama, querendo beber a água, a sua boca enfiridada de tão seca, e a água está lá, e você não pode, ou porque não tem força de puxar a água, ou porque, de alguma forma, está um obstáculo entre você e a água, de forma que você não pode tomá-la. Queridos, para que o Espírito do Senhor desça sobre nós, não precisamos ir a algum lugar. O Pentecostes aconteceu naqueles dias. O que você precisa nos dias de hoje é tirar aquilo que bloqueia a vinda da água pura e abençoada até você. Tirar os obstáculos, remover os obstáculos. E precisa sabedoria para isso. Eu estou acostumado a fazer isso com extintores de alta pressão. E quando você faz isso, você precisa ir dosando a força daquela pressão disponível, daquela pressão potencial. E à medida que você vai tocando de forma intermitente na válvula, aquele obstáculo vai sendo removido, até sair lá na frente. Às vezes uma pressão demasiada levanta a calçada, quebra um banheiro, explode uma pia. Precisa conhecimento e sabedoria para empurrar esses obstáculos. Mas como é gostoso e bonito para aquele que procede esse trabalho, quando ele libera toda a tubulação e a água flui por todo o tubo e toda a vantagem daquela pureza é alcançada. A água está à tua disposição, amados. O Espírito Santo que moveu os homens no dia de Pentecostes, esse mesmo Espírito está à tua disposição, está ao teu alcance. Você não o compra com dinheiro, você não o compra com sacrifícios, você não compra de formas humanas, materiais, mas você compra essa benesse, removendo os obstáculos que estão interpondo a fluidez desta água abençoada e pura. Peça a Deus que possa remover todos eles, e fluirá sobre você o Espírito de Deus, movido na liberdade, porque não há impedimentos na sua vida, então haverá liberdade, haverá fluência do seu poder na sua vida.
Toda aquela velha criatura vai morrendo, vai acabando, vai terminando. E para surpresa tua, para surpresa da tua família, para surpresa de todos, de um homem covarde a um homem vitorioso, de uma mulher medrosa a uma mulher confiante, de um perdedor num vitorioso, de um derrotado num agraciado. Porque nós mudamos a partir da visitação do Todo-Poderoso. Nós mudamos, nossa estrutura emocional muda, nossa cabeça muda, os nossos passos também mudam, na medida que o Espírito de Deus flui sobre nós de forma poderosa. Deus não tem alegria quando você se acovarda. Deus não tem alegria quando você aceita a derrota. Deus não tem alegria quando Ele olha para você e vê alguém derrotado, abatido, destruído. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa vitória. A alegria de Deus são as nossas conquistas. E elas vêm quando o Espírito de Deus sobre nós derrama com toda a sua plenitude. Para isso, queridos, abra a torneira e a água jorre abundantemente sobre você. Beba da água, beba da água. Ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. E diz: jamais terão sede. Quando comemos dele, jamais temos fome. Beba desta água. Você tem à disposição a melhor de todas as águas. Águas que foram tornadas cristalinas, porque um sangue verteu sobre ela, tirou toda a impureza e a fez não só potável, mas pura, purificada para toda a obra. Está à sua disposição, queridos. Nós não precisamos de uma igreja no sentido assim de que é a essência. Não precisamos de um sacerdote, porque ele não é a essência, mas sim o Espírito de Deus, que é a essência de todas as coisas. Se a palavra sobre nós não fluir com toda a sua força e plenitude, então seremos o velho Pedro, seremos o velho homem, porque o Pentecostes não ocorrerá em nossas vidas. E o Senhor quer que você reflita sobre esta palavra. E Ele quer dizer assim: aguarde o Pentecostes, busque o Pentecostes, porque descerá sobre vós o Espírito do Senhor, e sereis testemunhas em todos os lugares. E as pessoas cumprirão ao ver tua vida, como no capítulo 4, versículo 13, estarão espantadas, estarão olhando para você e estarão sobremodos espantados, dado a autoridade de poder que estará derramado sobre as vossas vidas. Que bênção, que vitória, que pessoa vitoriosa, que coragem. E você poderá dizer assim: sobre mim está o revestimento e a força do Espírito de Deus. A sabedoria do homem não lhe dá autoridade, a inteligência do homem não lhe dá poder. Aquele que cresce politicamente, aquele que cresce agradando, ele vai até um certo ponto. A autoridade espiritual de Deus em nossas vidas só vem quando recebemos o Pentecostes em nós. Só quando o Espírito de Deus verdadeiramente estaciona sobre nossas vidas. Busqueis este Pentecostes na vida de cada um. Se já o recebestes, amém. Se não o recebestes, diga: Senhor, estou esperando o grande Pentecostes da minha vida. E o medo sai, a covardia sai, todas as coisas que me impedem de ser feliz
e abençoado. Sairão! Porque se cumpriu no dia que Jesus entrou no templo, havia sujeira. Quando ele entrou, revolucionou. E a obstrução saiu, os comerciantes saíram e foram embora. A presença do Espírito Santo em nós nos purifica, limpa e expulsa toda a impureza que há sobre nós. Quantos querem receber a bênção de Deus? Espírito de Deus, seja sobre nossas vidas, pois a Tua palavra é verdade. Sobre nós, Senhor, há o impacto desta palavra. Deus, se existem homens ou mulheres tomados pelo medo, pela dúvida, pela insegurança, tomados, Pai, pela intranquilidade, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos o impacto desta palavra, segundo aquilo que o Senhor tem nos dado neste livro de Atos, pedindo, Deus, que sobre eles desça o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito da restauração, e promova sobre eles, Pai, a remoção de todos os obstáculos, a fluência do seu poder e autoridade, seja removido na tua ordem, Pai, tudo aquilo que tem sido um obstáculo entre a bênção que está à sua disposição e a bênção efetivamente derramada sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, eu desalojo toda obra maligna, eu desfaço toda obra maligna, eu destruo potestades e principados e demônios, espíritos de maldade, espíritos de derrota e destruição, em nome do Senhor Jesus, no poder e na autoridade do Senhor, eu vou colocando para fora, eu vou expulsando para fora cada uma dessas malignidades, para que saiam em nome de Jesus, na autoridade do Senhor Jesus, e essas pessoas passam a receber todo o poder que estão a eles destinados pela tua palavra, todo o poder que o Senhor quer derramar sobre as suas vidas, e o seu corpo seja tomado deste poder, tomado desta graça, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Digam amém. Digam graças a Deus. Diga sobre mim a palavra e o Espírito de Deus. Em nome de Jesus, eu expulso todo medo, toda dúvida, toda insegurança. Eu recebo o poder dessa transformação. Diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Alivia o coração, né? É gostoso receber a palavra do Senhor. Tira todo medo. Você está com medo de quê? A semana passada eu estava cheio de preocupações. Essa semana Deus aprove todas as coisas. É um outro tempo, é uma outra semana. Se vocês ouvirem a mensagem do domingo e ouvirem a mensagem de hoje, vocês poderão estar avaliando. Passamos os momentos mais difíceis, mas é só um tempo. É só um tempo. Sabe? Coragem. Coragem. Que o Senhor não vai nos abandonar e deixar nas horas mais impróprias da vida. Em nome de Jesus. Nós vamos ministrar a campanha das águas sobre a sua vida. Eu queria muito que vocês colocassem os seus motivos de oração. Aqui tem documentos. Coloque aqui no altar.
E nós vamos ministrar sobre as suas vidas nesse altar. Esta água é a água nossa de cada dia, mas ela está tão disponível quanto a graça de Deus. E nós queremos que você permita nessa ministração, este que é o terceiro dia, terceiro elo da corrente das águas. Você permita, coloquemos no altar ali, em cima do púlpito. Põe ali, pastor. Isso ali, removendo tudo aquilo que, sobre as vossas vidas, tem sido impedimento para fluir da bênção de Deus. Em nome de Jesus. Isso. Se quiser, pode tocar só, se tiver louvor, amém. Se não, a pastora Cláudia me ajude aqui, principalmente na oração. Todos os pastores que estão conosco, venham nos ajudar. Esse manto escarlate é o símbolo da presença do sangue de Jesus em nossas vidas. A proteção de Deus que recebemos pelo sangue de Jesus. Por isso nós levantamos aqui como sinal da sua presença. E a água é a fonte purificadora. Faz um solo do hino de cantor aí, daqueles hinos bonitos do cantor cristão. Libertar.
queria fazer uma oração agora. Muitos inocentes estão morrendo no Iraque. Não importa se são iraquianos, americanos, ingleses, haitianos, são vidas humanas que estão caindo devido à imbecilidade de dois homens que estão preocupados com suas vidas. Enquanto eles ficam penteando o cabelo para aparecerem na televisão, vidinhas vão caindo lá no campo e vão morrendo. Vamos orar por essas vidinhas que estão assustadas nessas horas. E por que não? Porque muitos cristãos que lá estão também estão vivenciando isso. Levante as mãos para os céus. Deus, nós estamos numa terra de paz. Nós estamos nesse lugar, nesse país, que é o Brasil, Pai, onde não conhecemos essas coisas. Mas esse povo que clama pelo Teu nome aqui neste lugar, nesta hora, Senhor, traz até o Teu santo altar uma oração, um clamor, Pai, para dizer, Senhor, tenha piedade daquelas vidas inocentes, tenha piedade daqueles pais de família, tenha piedade daquelas mães, Pai, que estão nesta hora assustadas com seus filhos, sem proteção, Pai, e explosões de todos os lados ocorrem, e nós queremos deste lugar, deste santo lugar, levantar a nossa oração, Pai, levantar a nossa prece poderosa, Pai, pedindo que sobre a cabeça desses homens irresponsáveis seja mandado um míssil do Teu poder, seja mandada uma bomba do Teu poder sobre eles, e eles reflitam, e eles possam, Senhor, raciocinar e entender, Senhor, que o ódio não é o caminho, não é a resposta, Senhor. Nós pedimos por todas as crianças, Pai, não importa a religião que professam, não importa, Senhor, o fato de estarem lá buscando algum refúgio de alguma forma, Pai, eu peço a Tua misericórdia sobre eles, em nome de Jesus. Quero orar por uma vovó que está em fase terminal, com câncer já tomado no corpo, com pneumonia, e já a vozinha está bem no fim. Quero orar também por uma vidinha que nós visitamos hoje, na Santa Casa, com hepatite, uma serva de Deus muito querida, nós queremos alcançá-la. Quantas pessoas têm pessoas enfermas na família? Querem colocar nessa? Mamãe do Sérgio lá também. Alguém que você pode lembrar, podemos alcançar? Sabe, nosso míssil não é de pequeno alcance, ele é de alcance infinito. Porque o Espírito de Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Pai, nós enviamos deste lugar uma oração poderosa por estes irmãos, pela vovó que está em fase terminal, Senhor. Se ela tem vencido o tempo aqui entre nós, dá-lhes o descanso, Pai, dá o refúgio da Tua presença a ela. No entanto, Senhor, se não for ainda o tempo, dá a libertação, Senhor, desta enfermidade e possa abençoá-la, Pai. Abençoamos todos que pudermos levantar as mãos, pedimos por todos esses e sabemos que de Ti vem a graça e o poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós dizemos com nossa palavra: enfermidade maligna, sai! Enfermidade do mal, sai! Enfermidade, você não tem autoridade sobre estes corpos, por isso nós determinamos em nome de Jesus: sai! Para a glória de Deus. Entre nós existem algumas pessoas que estão enfermas. Coloque a mão sobre o seu coração, onde você está sentindo dor. Deus, o Senhor é aquele que é o nosso médico. O Senhor é o nosso socorro presente nas horas mais difíceis. Nós tocamos com as Tuas mãos de poder. Não são as nossas mãos, nem o nosso entendimento, nem ritual nenhum, Pai, mas o Teu poder é derramado sobre a enfermidade que possa estar no nosso corpo.
seja dor de cabeça, infecção, seja bactéria, seja vírus, seja qualquer inflamação no coração, nos pulmões, na cabeça, na circulação, nos músculos, nas pernas, em todos os órgãos do nosso corpo, nos nossos olhos, no nosso cérebro, em nome de Jesus. Eu digo agora, em nome de Jesus, sai! Para a glória de Deus. Amém e amém. Sentem só um pouquinho. Vamos semear na casa de Deus, porque com a vossa semente, nós abençoamos as vidas que têm nos procurado. E aqui aparecem pessoas que nós alimentamos, que nós ajudamos, e mesmo entre nós, abençoamos viúvas, órfãos, crianças. E nós temos estado muito alegres aqui, porque nossa igreja é tão pequenininha, tão humilde, mas temos abençoado muitas vidas, porque vocês têm semeado aqui com alegria, não dando a homens, mas dando a Deus. E por isso todos nós semeamos com alegria. E se você não puder semear, você coloca diante de Deus um voto. Um dia desse, um de vocês escreveu algo que tocou muito o meu coração. E a palavra dizia mais ou menos isso. Deus, estou desempregado, mas eu quero aqui colocar o meu voto. Coloco aqui, Senhor, diante de Ti o meu voto, que quando receber o meu primeiro salário, estarei reservando o que é Teu, estarei semeando neste lugar. Neste momento eu não tenho nada, mas eu declaro com a minha fé que terei. E eu fiquei tão contente com aquilo. Eu orei algumas horas por aquele papel. Porque Deus não está preocupado com o nosso dinheiro. Ele não precisa disso. Ele está preocupado com a nossa fé, com a nossa entrega. Ele está preocupado que nós nos despertemos para a dependência dele. Ele quer isso, comunhão conosco. Eu tenho certeza que Deus está sobre nós, ministrando sobre as nossas vidas. Sabe, haverá um dia que as tuas dívidas não haverão. Haverá um dia que as tuas perspectivas de derrota acabarão. Haverá um dia que as pessoas olharão para você e dizer assim, esse é um vencedor. Sabe, Deus abençoe a tua empresa, Deus abençoe o teu trabalho, o teu posto de trabalho, do mais humilde ao mais sofisticado. Deus abençoe onde você anda, com quem você vive e trabalha. Deus proteja você dos seus inimigos. Deus proteja de adversários. Deus te proteja daqueles que querem competir com você, daquele que quer medir força com vocês, sabe? E que eles não sejam amaldiçoados, eles sejam abençoados para abrir a cabeça. Mas a bênção que está sobre você, ninguém vai tirar. Aquilo que Deus te deu, ninguém vai mexer. E quantos se levantarem contra você, tantos cairão, porque aquilo que você tem é dado por Deus. Nós abençoamos, Deus, a semente que aqui é plantada, porque não há como, Senhor, crescer uma árvore se ela não for plantada. Não há como abençoar as vidas se nós não estivermos abençoando. Pai, estamos agradecidos pelo pão que está sobre a nossa mesa, pelo trabalho, pelo dinheiro que temos, seja ele multiplicado para que possamos semear mais ainda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós abençoamos. Amém e amém, Jesus. Semeie, vamos fazer isso. Estou aqui.